sequência, acabou que no início a gente não nos apresentamos, e esse programa ele é realizado pela OMP Brasil, pelo INPI, pela BPI, mas essas pessoas têm um nome, né? Eu gostaria aqui de fazer claramente uma menção a elas, né? A Adriana Castelo, do INPI, compõe nossa equipe de organização, a Érica Diniz, da BPI, a Liliana Machado Mendes, pela OMP, a Silvio Porto Salma, também pela OMP, que faz toda a parte de contato e verifica as inscrições, o Silvano, que é o nosso cara da tecnologia, que organiza os grupos de WhatsApp e o contato com os participantes, e a nossa Isabela Pimentel, conhecida aí de todo mundo também pela OMP. E só fazer uma... Eu sou o Henrique da Hora, acho que apareci aqui, não coloquei, estou ajudando essa edição. Eu fui aluno da turma de 2018 e fui professor da turma de 2020, se não me engano. Foi 20 ou 19, agora não recordo. Foi quando a BPI, ela, nos seus auditórios, acolheu, nos auditórios físicos, acolheu a edição da Summer School, e agora no seu auditório virtual ela acolhe novamente a Summer School. Então, aí apresentados quem faz tudo isso acontecer. O programa, todo mundo já recebeu o PDF, a versão mais atual, não deve ter nenhum tipo de alteração muito grande. Mas a gente vai passar por 6 grandes áreas. Hoje é o dia da abertura da aula magna que acabou de acontecer. A gente vai basear muito no caso em casos reais, né, práticos, não só a proteção em si, mas como ela é explorada. Depois a gente vai verificar uma sessão 1 de cultivares, uma sessão 2 de marcas. A sessão 1 ela vai começar hoje e terminar na terça. A sessão 2 de marcas ela vai se ocupar na quarta-feira. Indicações geográficas, que é a nossa sessão 3, ela vai ficar na quinta-feira. E na sexta-feira a gente vai entrar em segredos de negócio, que não é uma proteção realmente, mas é uma exploração e é uma forma, assim, das organizações se organizarem em termos da sua propriedade intelectual. Então, segredos de negócio, que começa na sexta, e ela também consegue se concluir na sexta. Patentes e inovação, aí a gente vai ocupar 2 dias, na segunda e terça-feira da semana que vem. Na quarta-feira a gente vai falar bastante, na quarta, na quinta, um pouquinho na sexta-feira, sobre transferência de tecnologia, que eu acho que talvez o grande gargalo da nossa economia. A gente consegue produzir muita tecnologia, que a gente chama das invenções, mas não consegue transferir para o mercado para explorar, que seria para explorá-las, que seria as inovações. E na sexta-feira nós vamos ter, estou falando da sexta-feira, dia 5 de fevereiro, a nossa avaliação, que vai contar com o apoio do pessoal do Fortec, do Profinit, que é aquele programa de mestrado em propriedade intelectual e inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, que vai ser apoiado pelo Fortec. E a dinâmica dessa avaliação ela vai ser bastante simples. Nós vamos dividir nessas 6 áreas temáticas todos os participantes, a gente deve fazer isso ao longo dessa semana, de modo que todo mundo vai poder atuar naquilo que gostaria, vai poder ser avaliado naquilo que tem mais familiaridade. E aí a gente vai fazer uma dinâmica que um grupo vai ter que propor uma API, um grupo vai ter que avaliar se a API foi bem proposta e o outro vai ter que contestar. E a gente vai tentar simular um caso mais real possível. De modo pragmático é isso, nós precisamos de 75% de presenças. Não se preocupem que quando vocês entram na plataforma, a presença ela é registrada automaticamente. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na minha lista, 75% automaticamente. Todas essas aulas estão sendo gravadas, depois elas serão disponibilizadas para serem revistas, mas a presença ela tem que ser registrada quando a aula está acontecendo. Eu já comentei das sessões temáticas. Vamos começar? Juliana está... Estou aqui a postos. A postos? Sim. Então, acho que a gente já pode começar. Eu vou pedir para você mesma se apresentar, Juliana. Claro. A Juliana trabalha na Suzano, ela veio apresentar a experiência dela na empresa, né? Então, com a palavra. Obrigada, Juliana. Obrigada a você, Isabela. Agradeço o convite por participar aqui para poder fazer esse compartilhamento de experiência. Meu nome é Juliana, eu sou de formação engenheira florestal, trabalho no setor
de papel e celulose desde que eu me graduei, desde que eu terminei meu mestrado, tenho mestrado em fisiologia florestal, comecei minha vida como pesquisador e depois fiz os movimentos laterais em que eu passei pela área de assuntos regulatórios, propriedade intelectual, inteligência competitiva e atualmente sou coordenadora de propriedade intelectual e gestão do conhecimento na Suzano. Tenho vivido aí com o tema propriedade intelectual desde 2014 e queria hoje compartilhar com vocês um pouquinho sobre a nossa experiência sobre esse tema. Bom, falando um pouquinho sobre o que vamos conversar hoje, trouxe aqui pequenos tópicos da agenda, só para vocês saberem como é que eu dividi o conteúdo. Vou falar um pouquinho sobre a Suzano em si, a empresa Suzano. Depois a gente vai mergulhar em propriedade intelectual no contexto de inovação dentro da Suzano e, ao mesmo tempo, vou compartilhando alguns serviços de propriedade intelectual que a gente fornece para a empresa. Falando um pouquinho sobre a Suzano, é importante deixar claro que a Suzano é uma empresa do setor agro, né? Ela é uma empresa de base florestal, de capital aberto, é controlada pela Suzano Holding, é uma empresa de mais de 90 anos de atuação no mercado e é 100% brasileira, né? Hoje a Suzano é a maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, e também tem um grande destaque na América Latina como maior produtora integrada papel e celulose de eucalipto também. E para vocês entenderem um pouquinho a Suzano em números, vamos lá. Hoje a gente tem 36, um pouquinho mais de 36 mil colaboradores próprios e terceiros. E esses colaboradores, eles atuam em 10 fábricas da empresa. Temos fábricas de papel, celulose e bens de consumo. Além de uma joint venture que a gente tem com a Stora Enso na fábrica da Veracel. Bom, falando um pouquinho das fábricas de celulose, a gente tem fábricas de celulose no Espírito Santo, no Maranhão, em São Paulo, na Bahia e no Mato Grosso do Sul. As fábricas de papel elas ficam em São Paulo e na Bahia, e as fábricas de bens de consumo ficam no Pará, no Ceará, no Maranhão e na Bahia. Além das nossas operações, a gente também tem um aspecto social. Hoje, com os nossos projetos sociais, a gente impacta um pouco mais de 12 mil famílias, e isso está equivalendo a 73 milhões de investimentos sociais, Suzano e parceiros, nessas comunidades que ficam ao redor das nossas operações. Hoje, exportamos 84% do nosso volume de vendas, vai para o mercado exterior, e essa exportação é feita através de 3 portos, sendo um deles dedicado, que fica no Espírito Santo. Temos 10 navios dedicados à exportação da nossa celulose, nossos produtos, não só celulose, mas os nossos produtos. E as nossas fábricas, elas ou estão perto da costa ou estão conectadas com a costa através de ferrovias, como é o caso, por exemplo, da nossa fábrica que fica em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Temos 21 centros de distribuição dos nossos produtos espalhados ao longo do Brasil, 5 escritórios comerciais internacionais, localizados nos Estados Unidos, na Áustria, na Suíça, na China e na Argentina. E também temos 5 centros que fazem desenvolvimento de pesquisa e inovação para a empresa. 3 no Brasil, 1 no Canadá, essa facility no Canadá, a gente chama Suzano Canadá, ela está dedicada a estudos mais avançados em lignina e algum MFC, que é celulose microfibrilada e outros produtos. E temos um centro que fica em Israel, que é a Futura Gene, que está dedicada às pesquisas com biotecnologia florestal. Passando um pouquinho para o lado de cá, falando das nossas operações florestais, hoje a gente tem 1,3 milhão de hectares plantados com
com eucalipto, então temos 1,3 milhão de floresta plantada, e a gente trata o eucalipto como toda e qualquer cultura em que a gente planta e colhe essa floresta para fazer os nossos produtos, e o ciclo se reinicia sempre a gente plantando e colhendo, plantando e colhendo. Só que a gente não tem só preocupação com a nossa produção, a gente tem aproximadamente 900 mil hectares de floresta conservada, floresta nativa que a gente mantém conservada nos biomas da Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica, que é mais ou menos onde as nossas áreas estão espalhadas. Dessas florestas que a gente usa para a produção, 87% delas elas são certificadas pelos selos FSC, PFC e Serflor, que nada mais são do que certificados que garantem que a gente atende os critérios socioambientais estipulados por cada certificador. E fechando um pouquinho a Suzano em números, a gente tem uma capacidade instalada de 1,4 milhão de toneladas de papel por ano e 10,9 milhões de toneladas de celulose, incluindo os 50% nosso lá da Veracel. Como aqui vocês podem ver, a gente exporta energia, pode pensar estranha, poxa, exporta energia? Sim, na nossa produção a gente gera energia para a gente utilizar e ainda tem um excedente. Esse excedente é 167,2 megawatts aí que a gente compartilha com a rede. Isso equivale a um pouco mais que o consumo médio do município de Santos. E temos cerca de 35 mil clientes no segmento de papel. Agora que eu apresentei para vocês a Suzano em números, eu queria compartilhar a Suzano na sua essência. No final do ano passado, a gente publicou qual é o propósito da empresa. Só para relembrar, a Suzano é uma empresa de 90 anos, mas nos últimos 2 anos, em 2019, ela adquiriu a Fibria, e aí passou a ser essa gigante do setor florestal, da produção de celulose. E aí, como a gente estava passando nesse momento de integração de operações, integrações de empresas, definimos uma nova cultura e agora, baseado na essência da Suzano, definimos nosso propósito, que é renovar a vida a partir da árvore. Isso está muito arraigado aos tipos de produtos que a Suzano produz, e vou falar para vocês no próximo slide, porque a gente realmente renova a vida a partir da árvore, e a árvore que a gente renova a vida é o eucalipto. Os nossos produtos são de base florestal, e do eucalipto, tradicionalmente, as empresas de celulose e papel extraem a celulose, que faz papel, tem os seus produtos de papel imprimir e escrever, como aqui o exemplo de um produto da Suzano. Tem produção de papel tissue, que a gente chama, que é o papel higiênico. Aqui é um exemplo de um produto da Suzano, que é o Mimo. Além do papel tissue, a gente tem uma série de outros produtos, que é papel para fralda, papel não, é celulose para fralda, para higiene e limpeza. Só que da árvore do eucalipto, a gente também extrai outros produtos que a gente chama de bioprodutos. Quais são? Por exemplo, lignina. Lignina é um componente da árvore, que hoje, quer dizer, no passado recente, a gente só usava para queimar e para gerar energia, mas hoje a gente faz um uso diferente dessa lignina. Ela pode ser incorporada, pode ser utilizada para a produção de bioplásticos, ela pode ser utilizada também para a produção de pneus, uma série de aplicações que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos. Além da lignina, a própria celulose, a gente está dando uma nova roupagem e produzindo uma celulose diferenciada, que a gente chama de microfibrilada, e essa celulose ela pode ser utilizada em cosméticos e até mesmo, no caso aqui dessa imagem, para fazer roupa. Sim, pode fazer roupa a partir de celulose. Esse aqui é um caso da Spinova, que é uma empresa que a gente tem investimentos, em que ela produz, a partir da celulose, ela se baseou no processo de fiação da aranha, e ela utiliza celulose como insumo para produzir
roupas. Se vocês tiverem curiosidade, é só eu colocar Spinova, rapidamente vocês encontram informações a respeito. E, além disso, a gente contribuindo para a sustentabilidade, a gente tem alguns produtos como os canudos, os copos de papel, tudo buscando substituir a base de plástico. Agora vamos entrar no tema, a gente já falou bastante da Suzano, acho que vocês puderam conhecer um pouquinho sobre a empresa. Agora, falando de propriedade intelectual no contexto da inovação, eu queria compartilhar a nossa experiência com vocês, mas antes de compartilhar a experiência com vocês, eu queria falar quem faz a inovação na Suzano. A gente tem uma diretoria de tecnologia e inovação que é dedicada a essa missão. Essa diretoria está ligada ao nosso CEO, que é o Walter Schalka. O líder dessa diretoria é o nosso querido Fernando Bertolucci, e com ele temos mais 6 gerências executivas, 3 delas relacionadas à inovação de base florestal, 3 relacionadas à inovação de base industrial e uma para cuidar do processo de inovação como um todo. Então, temos aqui a gerência de manejo florestal, que está na liderança do Reginaldo, que ele faz a inovação do como plantamos as nossas florestas, ele é responsável por isso, e mudanças climáticas, por exemplo, está aqui no portfólio dele. Temos o Leandro de Siqueira, que ele é responsável pela produção de novos materiais genéticos, de novas cultivares. Cultivar é um tema aqui do curso de verão, e o Leandro e a equipe é responsável por gerar novos cultivares de eucalipto para Suzano. E temos aqui o Stanley Rich, que é o responsável pela Futura Gene, em que olha o futuro do eucalipto, pensando em como melhorar algumas características do eucalipto através de biotecnologia. Então, o Stanley e o time está pensando nisso. Como disse, temos 3 gerências executivas industriais, uma relacionada, vamos aqui para papel, fluff, bens de consumo, olhando os produtos hoje da Suzano e vendo como a gente pode inovar ainda mais. Temos a outra gerência executiva, que é celulose e biorefinaria. Celulose é um produto de hoje da Suzano, mas biorefinaria é um produto de amanhã. Então, esse time está aqui pensando em como extrair mais produtos a partir da nossa base florestal. E, por último, aqui temos da área industrial, temos o Michael Rushton, que fica da Suzano Canadá, aquela facility no Canadá que eu falei para vocês, que cuida de pesquisas mais avançadas em lignina, celulose microfibrilada, entre outros. E, por fim, que é a gerência executiva da qual eu faço parte, que é a gerência executiva de propriedade intelectual e gestão da inovação, que é uma área que dá apoio a todas essas gerências executivas e também a toda a Suzano. Então, temos diversas áreas aqui, sendo que uma delas é propriedade intelectual e gestão do conhecimento. Bom, a nossa missão, como eu disse, é gerar inovabilidade. E esse é um termo que a gente usa bastante na Suzano, que é inovação atrelada à sustentabilidade. Para a gente não vale a inovação por si só, ela tem que ter seus aspectos sustentáveis para ser uma inovação duradoura, para ser uma inovação de valor para a nossa empresa. E assim, já que estamos falando de inovação, eu queria começar a nossa fala, o nosso tema, falando um pouquinho sobre um processo de inovação qualquer. Aqui eu trouxe um exemplo bem básico, bem estrutural mesmo, de um processo de inovação que, como vocês bem sabem, ele começa com uma fase de ideação em que a gente tem um volume grande de ideias, e depois dessa fase de ideação a gente passa por uma priorização dessas ideias, dos projetos, que tem já um crivo, já reduz um pouco aquilo que vai para frente, e depois dessa priorização de projetos, a gente tem o gerenciamento dos projetos, ou seja, a ideia indo para a prática, e em sequência temos uma implementação e aquelas ideias, aqueles projetos que têm um resultado relevante, que acabam indo para o mercado. Mas a pergunta que fica é,
onde a propriedade intelectual está nesse fluxo. E esse é o meu objetivo de hoje. Eu queria mostrar como a Suzano faz uso da propriedade intelectual integrada dentro do processo de inovação e como a área de propriedade intelectual fornece serviços para ajudar o nosso time de inovação. Falando um pouquinho, então, sobre como é esse case da Suzano em trabalhar com a propriedade intelectual. O primeiro e mais tradicional de todos os serviços de uma área de propriedade intelectual é a proteção da inovação. Acho que isso daí, todo mundo que entra no mundo de propriedade intelectual tem o primeiro contato com a proteção, é o primeiro aspecto. E a proteção do quê, né? A inovação justamente, a proteção da inovação justamente é a proteção daquele conhecimento novo ou significativamente melhorado que gera algum benefício ou resolve algum problema. O problema pode ser antigo, ele pode ser novo, mas a solução para que ela seja protegida e atender os aspectos, os requisitos legais de proteção, ela tem que ser nova, ou seja, não existente no mundo. Por que proteger a inovação? A gente protege a inovação principalmente para resguardar os direitos de quem cria, de quem desenvolve, muito porque as empresas, em especial todas as empresas, mas eu posso falar pela Suzano, que é do setor agro, a gente investe bastante em inovação. Em média, mais ou menos uns 0,6% do nosso faturamento é investido em inovação. Então, como que se dá essa proteção? A gente, primeiro, após identificar a inovação, a gente olha para os nossos critérios. A gente tem uma série de critérios para garantir que a melhor forma de proteção da inovação seja aplicada. E diante desses critérios, a gente tem algumas recomendações. A inovação ela pode ser protegida via patente, via desenho industrial, tudo conforme a sua característica, mas também pode ser protegida via segredo industrial, ou seja, eu vou manter essa informação em segredo, porque para mim, ela é mais valiosa dessa forma do que ter um direito, do que ter um título, porque, como vocês bem sabem, a patente e o desenho industrial, você tem que dar publicidade daquilo que você está protegendo. Ou também outra modalidade que a gente usa, que chama publicação defensiva. Mas você pode estar pensando, poxa, publicar é uma forma de proteger a inovação? Sim, a gente trata como uma forma de proteger a inovação, porque muitas vezes, quando uma inovação ela não faz parte do nosso core, ela não é uma inovação, por exemplo, uma cultivar, é uma inovação acessória, ela tem o seu valor, a gente avalia toda e qualquer inovação que chega para a gente, mas para a gente faz mais sentido captar essa imagem de inovação através de uma publicação, incentivando esse inventor a ir num congresso, a publicar um artigo científico, e com isso a gente capta deixa marcado que essa inovação foi feita pela empresa e por aquele colaborador. Além disso, a gente nos protege, evitando que outros possam vir patentear uma inovação parecida com a nossa e mais à frente nos cobrar royalties por causa disso. A gente tem mais ou menos um fluxo aqui ilustrativo de como que acontece essa proteção da inovação. Tem a ideia, vai desenvolvendo a pesquisa e já logo no começo a área de propriedade intelectual é envolvida para acompanhar esse projeto de inovação e aí ao longo do fluxo de desenvolvimento natural da tecnologia, a gente vê qual é o melhor momento e a melhor forma de proteger essa inovação. Tão importante como a propriedade industrial, a gente vê também com igual importância a proteção da cultivar, porque a cultivar é o principal insumo das nossas operações para a produção de celulose. O clone de eucalipto é tão relevante como uma patente de um processo de produção, por exemplo, alguma tecnologia relacionada à produção de celulose. Não vou me ater aqui ao tema, porque eu sei que vocês têm uma sessão inteira com a Estefânia e vão aprender muito mais com ela do que comigo, mas só para dar um contexto, a cultivar, que nesse caso para a gente são clones de eucalipto, são variedades de planta
que a gente tem um processo de melhoramento e que a gente incorpora alguma característica que antes não possuía. Ou, por exemplo, tem uma resistência à doença, ou ela tem uma produtividade diferenciada que por ter uma copa mais intensa, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode vir a elencar para elencar para proteger essa cultivar. E, basicamente, no Brasil, a gente não pode patentear, então a gente protege através do Sistema Nacional de Proteção de Cultivar, e como uma patente tem os seus requisitos aqui para você conseguir ter esse título, que é a distinguibilidade, homogeneidade, estabilidade. Como eu disse, eu não vou me ater, que a Stefana certamente vai explicar muito bem para vocês. Mas eu queria deixar aqui um alerta. A proteção da inovação é algo tradicional da área de propriedade intelectual, mas tem alguns macetes, tem algumas dicas que é importante sempre ficar atento. A proteção da inovação ela não começa quando você identifica essa oportunidade. Ela só é conseguida quando você faz uma gestão adequada de todo o processo, para garantir que, ao final de um projeto, tem uma inovação para ser protegida. Como vocês bem sabem, para cada tipo de proteção tem critérios a ser atendidos, e na maioria deles o critério principal é novidade. Então, se você não faz uma boa gestão do processo, pode ser que ao final você não tenha justamente a novidade. Pode ser que aquele pesquisador, que aquele inventor, no meio do desenvolvimento, ou logo que conseguiu esse desenvolvimento, vá numa reunião externa e faça o compartilhamento das informações, das características básicas dessa inovação, e depois, sei lá, de 1 ano e meio, passado todos os prazos legais, que aí a gente ainda consiga fazer a proteção, ele veio envolver o time de PI, e aí a gente não tem muito o que fazer. Nesse caso, esse exemplo que eu estou citando, poderia ser uma proteção via patente, mas se for via segredo, já acabou no momento que ele compartilhou, né? Então, não tem muito nem o que remediar. Então, se a gente fizer uma boa gestão de todo o processo, a gente consegue garantir essa tecnologia protegida, e não só em comportamento, tipo de divulgação ou armazenamento de informação, mas também na gestão da parceria. Os contratos também é onde começa a propriedade intelectual e a proteção da inovação. Então, com isso, é muito importante que o time de PI também seja envolvido nos contratos quando for fazer desenvolvimento conjunto com desenvolvimento externo. O nosso time, ele, dentro da nossa diretoria de tecnologia e inovação, a gente faz a gestão dos contratos e também é envolvido com os contratos de outras áreas, quando tem alguma coisa sobre propriedade intelectual. Mas além do core básico de propriedade, da área de propriedade intelectual, a gente tem outros serviços que eu queria compartilhar com vocês. E esses serviços, imagino que muitos de vocês devam ter tido contato com algumas apresentações do Henry Suzuki, e a gente aproveitou todo o conhecimento que o Henry compartilhou conosco e fizemos a internalização desse produto, que é o relatório de inteligência tecnológica. O que é esse relatório de inteligência tecnológica? É um levantamento que a gente faz, um levantamento com uma análise, não é só simplesmente um levantamento, e que a gente, nesse levantamento, nesse relatório, a gente coloca informações de base patentária e também publicações científicas. E o objetivo da gente fazer tudo isso é justamente munir, subsidiar o solicitante ou pesquisador com uma série de informações sobre o estado da arte, daquilo que ele quer desenvolver. Isso pode ser feito na fase de ideação, onde ele está ainda construindo o projeto, ou ao longo da pesquisa, porque aí muitos projetos eles são mais de um ano, né? Então, conforme vai avançando a pesquisa e vai se conquistando resultados, ele precisa ter uma revisitação de como que está o estado da arte frente àquilo que ele está desenvolvendo, para definir rotas futuras. E como que a gente disponibiliza esses resultados para a organização, para os solicitantes? Através de um dashboard que a gente
a gente faz uma busca sempre muito focada naquilo que o pesquisador quer, evitando e tentando retirar ao máximo os ruídos. E aqui, como por exemplo, eu falo, naquele tema que você tem interesse, tem 121 famílias de patentes, mostra aqui um pouco como é que está a evolução, mostra quais são os principais players daquele tema, como é que está aí a distribuição dessa tecnologia, da proteção dessa tecnologia ao redor do mundo. Aqui embaixo eu cortei porque não ia ter espaço, mas a gente traz toda a lista dessas 121 famílias de patente e permite que o pesquisador, olha, dentro desse tema eu quero refinar um pouquinho mais, eu quero procurar por palavra-chave. Então, ele consegue fazer essa busca, consegue fazer busca por titular, também se ele tem interesse em um documento específico, ele também faz essa busca. Para artigos científicos, mesma coisa, a gente também compartilha as informações básicas e também permite para que ele busque aquilo que tem mais interesse. Geralmente a gente faz uma análise macro para o pesquisador, para ele entender um pouco como está o cenário, mas é claro que o objetivo é municiá-lo, então ele, dentro dessa informação, ele vai conseguir construir ou direcionar a sua pesquisa conforme faz sentido. Outro tipo de serviço que a gente também oferece para os nossos pesquisadores, ou time que está envolvido em inovação, são os estudos spots de patente. Diferente do anterior, esse daqui, o objetivo é responder um questionamento específico, e a gente só utiliza a base patentária para responder esse questionamento específico, como, por exemplo, uma das questões pode ser, eu queria que você fizesse um perfil, uma análise do portfólio de patente da empresa X, ou mesmo, eu queria entender como é que está essa tecnologia no Brasil ou tecnologia no mundo. Vou trazer um caso real. Um dia, o nosso diretor florestal, frente a um problema, ele queria inovar em equipamentos de preparo de solo. Preparo de solo o equipamento de preparo de solo é muito utilizado para produção na fase inicial de produção de uma floresta. Você prepara o solo para fazer a instalação, implantação da sua floresta, e isso tem muito a ver com a qualidade da floresta. Um bom preparo tem uma floresta de boa qualidade. Então, ele via que tinha muitos equipamentos que vinham de fora do Brasil, e ele queria entender, poxa, será que não tem produtor desse tipo de equipamento no Brasil? Então, ele veio falar com a gente. Olha, eu queria entender como é que está, se tem produtores, por exemplo, de equipamentos de preparo de solo no Brasil. Eu conheço a empresa X, que sempre fornece para a gente. Ela tem patentes depositadas no Brasil nesse objeto, relacionado a esse objeto? Como que está a evolução dessas patentes no mundo? Quem que são os principais players de preparo de solo pelo mundo? E no Brasil, como que está o depósito em geral? Então, com essas perguntas, ou com esses objetivos, claro que ele chegou com uma proposta e a gente adicionou outros potenciais respostas que a gente poderia passar para ele para subsidiar a decisão dele. A gente fez um estudo relacionado a preparo de solo, em que a gente descobriu, por exemplo, que no Brasil não tem empresa nem brasileira, e são poucas as que protegem a sua tecnologia aqui no Brasil. Segundo, aquela empresa em questão que fornece o equipamento para a gente não tinha patente desse implemento no Brasil. Os principais players eram os chineses, no quesito preparo de solo. E a evolução desse tema tem evoluído de forma constante, mas não tem nenhum pico aí que descobriu algo novo, que teve uma recente acúmulo de depósito de patente. E com essas informações, a gente conseguiu subsidiar a decisão dele. Ele poderia pensar, por exemplo, olha, se os chineses são os players que estão na vanguarda desse tema, vamos fazer uma parceria com uma empresa chinesa, perguntar qual que é a empresa chinesa que mais detém tecnologia relacionada a preparo de solo. Ou, por exemplo, já que tem poucas empresas que fazem proteção sobre equipamento de preparo de solo no Brasil,
vamos nos associar a uma empresa brasileira para fazer um desenvolvimento. É claro que, a princípio, teria uma liberdade, mas conforme o projeto ia desenvolvendo, a gente teria que fazer algumas análises para confirmar realmente essa liberdade, mas a princípio, poucas patentes significa que a gente tem maior liberdade aí para fazer uma internalização da tecnologia no país. E por aí vai. Esse tipo de estudo é um estudo que a gente fornece para tomada de decisão de pesquisador, de gerente, no caso desse exemplo que eu dei, é do nosso diretor florestal. Além desses serviços de tecnologia, que são os dois que eu comentei com vocês, outro serviço de propriedade intelectual que também é core da área de PI é justamente a análise de liberdade de operação. Imagino que a maioria de vocês já tenha conhecimento do que é uma análise de liberdade de operação, mas só explicando rapidamente, é justamente uma análise que você vai querer fazer de um produto ou processo específico, ou como, por exemplo, esse processo A que produz o processo C no Brasil. Se eu for fazer essa mesma combinação, esse processo que produz processo C, eu quero saber se nos Estados Unidos tem alguma infração, eu tenho que fazer um novo estudo dos Estados Unidos, do Brasil já não funciona. Então, essa análise é uma análise territorial e específica pelo processo ou pelo produto. De uma perspectiva legal, nada mais que ter todos os direitos de propriedade intelectual para você fazer um uso comercial específico de um processo e de um produto. E por que a gente faz análise de liberdade de operação? A gente principalmente faz essa análise para evitar ações judiciais por uso indevido de um produto ou processo, que acaba acarretando também danos de imagem para a organização. E aí a gente busca avaliar se tem patente, o desenho industrial reivindicado ou se aquele produto ou processo específico tem direitos atrelados a terceiros. Como a gente faz isso? Dado um projeto de inovação, a gente faz uma análise de riscos e oportunidades, e essa análise de riscos e oportunidades também, riscos é justamente análise de liberdade de operação, mas oportunidades pode ser que, de repente, alguma parte daquele processo ou produto a gente poderia proteger essa inovação. A partir daí, a gente dá uma devolutiva para a área solicitante ou para o líder desse projeto de inovação, passando nossas considerações, seja com riscos, seja com oportunidades. Se for com riscos, pode ser que a gente vá ter que, em alguns casos, fazer monitoramento de patente e, eventualmente, dependendo do objeto, fazer uma oposição para redução de escopo nos territórios que temos interesse. E isso tudo vai estar nas nossas recomendações de devolutiva, e aí, uma vez mitigados os riscos, a gente faz a aprovação de uso comercial da tecnologia. E, por fim, não menos importante, mas eu acredito que é uma função nobre da área de propriedade intelectual contribuir para a sociedade, que é justamente ajudar o Brasil na criação da cultura em propriedade intelectual. E a gente faz isso na Suzano porque é muito importante. Imagina, temos uma empresa com mais de 36 mil colaboradores entre internos e externos, terceirizados. É impossível uma área de propriedade intelectual estar envolvida em todos os assuntos que deveria estar, se não o colaborador não ter o entendimento de qual momento deveria envolver o nosso time. Então, a gente faz um trabalho muito importante de criação dessa cultura, principalmente para que a gente consiga se capilarizar em toda a organização. A gente começou esse processo de cultura criando uma política que estabelece as diretrizes de como a gente vai tratar a propriedade intelectual, como a gente vai fazer as análises de infração, como a gente vai ter a governança do assunto dentro da organização. E depois disso, a gente fez um processo de divulgação das informações para todo mundo. Uma das formas que a gente utilizou é justamente
montar um e-learning com informações básicas sobre propriedade intelectual, os principais aspectos da nossa política e o que o nosso colaborador deve se atentar e quais momentos devem envolver o time de propriedade intelectual. Esse e-learning, ele está dentro da nossa plataforma que a gente chama Universo Suzano, que é acesso digital, todos os colaboradores têm acesso a essa plataforma, é uma plataforma que democratiza o conhecimento dentro da companhia. Além disso, a gente ia fazer ano passado, mas infelizmente com a pandemia não deu, mas devemos nos reestruturar e fazer esse ano, mesmo que de forma virtual, o Roadshow, na qual a gente vai até as áreas e de forma bem próxima, apresenta o conteúdo, tira as dúvidas deles, traz esse conteúdo para a realidade daquela área. Por exemplo, se for time florestal, vou falar mais dos aspectos de propriedade intelectual relacionados à florestal. Se for time industrial, falo menos de cultivar e mais dos aspectos de propriedade industrial. Então, a gente vai modular esse conteúdo para cada área, para trazer a propriedade intelectual mais perto. Também fazemos campanhas informativas. Aqui são alguns exemplos de campanhas informativas em que a gente começa a fazer insights, colocar insights na cabeça das pessoas para pensar sobre o tema. Por exemplo, dê um futuro para a sua ideia, dando aqui um teasing de que a gente pode patentear ou fazer uma outra proteção. E a gente faz esse compartilhamento com conteúdo de forma bem didática, tirando aí o patentês de lado. Esse aqui foi outra campanha que a gente também fez para incutir na cabeça das pessoas uma dúvida com será que pode? Então, a gente colocou várias situações do dia a dia dos nossos colaboradores, e aí fechava com uma pergunta, será que pode? E aí abaixo a gente dava a resposta, mas sempre colocando um link para que as pessoas possam nos procurar se a dúvida foi ou não esclarecida. E, por fim, a gente também faz treinamentos específicos para públicos-alvo. E nesses treinamentos específicos, a gente endereça em especial para profissionais, colaboradores que estão envolvidos com inovação. Como eu disse, a gente está dentro da nossa diretoria, está dentro da diretoria de tecnologia e inovação, então a gente já está conectado com os pesquisadores, mas não é só a nossa diretoria que faz inovação. Temos a área de marketing que faz inovação, temos a área de digital que faz inovação também. A área de digital é responsável pela inovação aberta da empresa. Então, a gente, para esse público em especial que está com a inovação na veia, a gente faz um treinamento para aproximar e dar uma bagagem maior para esses profissionais. E aqui agora eu vou compartilhar com vocês um exemplo de uma peça de uma campanha que a gente está fazendo, e nesse vídeo ele busca em especial trazer a propriedade intelectual para perto do colaborador e para mostrar para ele que propriedade intelectual, que PI não está longe, não é algo que tipo, é só pesquisador que lida, é só a área de propriedade intelectual. Não, PI está no meu dia a dia. Só para vocês verem, esse é um vídeo interno que eu estou trazendo aqui só como um exemplo. A Suzano é uma das maiores empresas do segmento de produção de celulose no mundo. Para alcançarmos nossos resultados, utilizamos e desenvolvemos as mais diversas tecnologias. Desde a formação das nossas florestas, com materiais genéticos adaptados a diferentes regiões do Brasil, passando pela colheita e logística da madeira, principal insumo das nossas fábricas, até chegarmos à produção industrial e à distribuição dos nossos produtos. A tecnologia e a inovação são nossas grandes aliadas. Você, colaborador, conhece de perto essa história e vem desempenhando um importante papel em nossos processos.
Somos todos nós peças fundamentais na construção do futuro. Buscando soluções sustentáveis e inovadoras, mantendo a confidencialidade das informações sensíveis e, assim, garantindo nosso diferencial competitivo, para juntos ampliarmos um futuro de biopossibilidades. E contamos com você, colaborador, para cuidarmos da propriedade intelectual da empresa. Suzano, da floresta a um futuro de biopossibilidades, a inovação é o que nos move. Bom, esse é um vídeo justamente para aproximar da realidade do dia a dia a propriedade intelectual e convocar os nossos colaboradores para eles serem coproprietários dessa missão que é fazer a gestão da propriedade intelectual da Suzano. E, por fim, para encerrar um pouco aquilo que eu tinha para compartilhar com vocês, queria mostrar de maneira consolidada como que a gente enxerga a propriedade intelectual em meio à inovação. Então, estou trazendo de novo aquele fluxo, aquele funil de inovação, esse esquema de funil de inovação, em que, por exemplo, durante a ideação, PI está envolvida porque fornece relatórios de inteligência tecnológica para dar uma visão de como que está o estado da arte, daquele desenvolvimento que o pesquisador ou o solicitante deseja implementar. Durante a priorização de projetos, PI também está envolvida, porque em alguns casos a gente não vai desenvolver uma tecnologia, a gente vai adquirir uma tecnologia, em especial nos projetos de novos negócios, isso é muito relevante. Então, propriedade intelectual, a detenção dessa propriedade intelectual pelo parceiro é um fator de análise. E durante o gerenciamento e implementação, quando você transforma a ideia em um produto, propriedade intelectual está totalmente envolvida, de novo, fornecendo relatórios de inteligência tecnológica, fazendo a proteção da inovação quando ela nasce, ou naquele momento que ela está madura o suficiente para ser protegida, respondendo perguntas que ao longo do caminho do desenvolvimento podem ser feitas quanto a determinada tecnologia, com relatórios spot de patentes, ou também quando a tecnologia já está desenvolvida, vamos ver se tem direito de alguém que possa impedir o uso comercial dessa tecnologia através das análises de liberdade de operação. E também fazendo monitoramento de patentes ao longo do processo todo, que a gente brinca internamente, que é a nossa atividade limpa-trilho, né? Que para garantir que lá na frente, quando o produto estiver pronto, a gente consiga fazer uso comercial, porque não vai ter nenhuma patente que venha nos bloquear. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. A propriedade intelectual está imersa no processo de inovação nosso. A gente vê isso como um benefício, porque a gente potencializa cada vez mais o processo inovativo, o processo de inovabilidade da nossa empresa. E deixa os pesquisadores, os inventores, focados naquilo que eles fazem de melhor, que é pesquisar, que é inovar. E a gente fica responsável por fazer todo esse processo de back-office, dando um produto já finalizado, já pronto só para ele consumir e continuar o processo de pesquisa. Muito obrigada pela atenção. Eu acho que eu terminei no tempo certo. Agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Aqui estão os meus contatos. E se tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Obrigada. Maravilha, Juliana. Muito obrigado pela apresentação. Muito bom conhecer esse caso 100% brasileiro, nos enche de orgulho. Tem duas perguntas da Dominica Mantede e da Emiliana. A Dominica pergunta: no slide anterior, gostaria de saber se aquela ferramenta... Eita, mexeu aqui. Só um pouquinho que começaram a mexer no chat e aí eu perdi a pergunta. Peço desculpas aí pela minha inabilidade. Eu sou formado em informática, mas às vezes não parece.
A Domenica, se ela quiser abrir o microfone e fazer a pergunta por ela mesma, acho que seria mais adequado. Domenica, você pode fazer isso? Não sei se ela nos ouve agora, se ela está com o microfone disponível. Mas a pergunta é se a ferramenta de busca é um programa específico desenvolvido internamente Ela na falou que está com Suzano. problema no áudio, está falhando, mas se a ferramenta é desenvolvida na Suzano, a gente usa as bases de dados comerciais, né, para acesso à informação. E, Dominica, pode digitar aí no chat que eu estou te lendo, se eu não estiver respondendo no foco que você quer, que você gostaria que fosse a resposta. Mas a gente estruturou um portal em que a gente compartilha as informações. Isso foi sim feito na Suzano, mas a gente utilizou a base de dados comerciais e a gente deu uma roupagem relatórios das informações que a gente compartilha, conforme a gente foi percebendo o interesse dos nossos pesquisadores, que tipo de informação eles gostariam de ter para poder executar suas pesquisas. E aí, só complementando, na terça-feira nós vamos ter no tema, a gente vai ter uma aula com o Rei Suzuki, e justamente sobre busca de todo mundo, meu também, um querido amigo, ele vai estar aqui também nessa Server School. Existe uma outra pergunta da Emiliana, que ela fala, excelente palestra, Juliana, tem uma curiosidade, que é qual o tamanho da estrutura de pessoas nesta área de TI na Suzano? Obrigada pelo elogio, e assim, vou dizer que somos em 5 pessoas para atender 350 pessoas da diretoria de inovação, mais as outras áreas de inovação na Suzano como um todo. Por isso que para a gente é essencial e primordial que a gente tenha capilaridade com todas as áreas, que as áreas entendam o momento que tem que nos envolver e que também eles consigam crescer bagagem em propriedade intelectual para não nos envolver a todo momento, e sim no momento que a gente vá, de fato, contribuir, e que algumas informações mais preliminares que eles mesmos consigam tratar. Dentre os nossos pesquisadores, a gente tem 90 pesquisadores que a gente atende, dentre os pesquisadores a gente tem uma grande facilidade, porque eles já adquiriram essa bagagem, então fica mais fácil, mais fluido a nossa interação. Mas a gente é uma equipe pequena, estou aqui torcendo para ver se a gente consegue ampliar, mas hoje estamos em 5. Muito bom. Vou fazer mais uma pergunta, então. Eu não sei se eu abro o microfone, porque a experiência pregressa acabou não dando certo. Mas o Yuri Fancher, não sei, ele tem uma pergunta bastante interessante também. Yuri, você quer abrir o microfone para fazer a sua pergunta? Faço sim. Obrigado, Henrique. Bom, primeiro, obrigado, Juliana. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu sou do escritório Montauri Pimenta. A pergunta, Juliana, que a gente sabe, assim, trabalhando um tempo com TI, que muitas empresas têm uma resistência, às vezes, ao advogado geral e, particularmente, ao advogado de propriedade intelectual, né? Eu fiquei impressionado de ver o engajamento de vocês com as várias áreas de API. A minha dúvida é, isso sempre foi assim? Teve uma resistência em algum momento? Ou isso foi desde o começo? Eu sei que tem muito a ver com a liderança, né? Mas essa é a minha dúvida. Excelente pergunta, Yuri. A gente ser endossado pela liderança ajuda bastante. E a gente teve, acho que faz parte do fator de sucesso, a nossa diretoria, o nosso diretor direto, ele ser uma pessoa com uma visão incrível e que valoriza demais a propriedade intelectual, e também o nosso CEO e toda a diretoria vê todo o valor em propriedade intelectual. Mas acho que outro fator de sucesso que eu vejo é que o meu time, a gente conta com todo o apoio do jurídico, a gente tem uma área do jurídico que nos dá todo o respaldo em propriedade intelectual, mas todas nós somos técnicas. Eu sou engenheira florestal, e tem 3 no meu time que são engenheiras químicas, o meu gerente é engenheiro florestal. Então, a gente fala a língua do
pesquisador, a gente fala a língua do outro solicitante que está na área florestal ou na área industrial. E aí a gente faz essa ponte entre a demanda daquele solicitante, o mundo de propriedade intelectual com respaldo jurídico, porque também a gente aprendeu ao longo dos anos falar o juridiquês. Então, a gente também conversa, consegue expor as questões para que o jurídico venha agregar. Então, é assim que a gente trabalha, que a gente vê que deu certo. No nosso caso, claro, tem outros exemplos. Perfeito. Obrigado. Imagina. Acho que já tivemos 3 perguntas, eu estou vendo que tem algumas outras no chat, mas a gente precisa avançar no nosso programa para sermos fiéis e honestos com o nosso cronograma, com o nosso horário. Vou agradecer demais a apresentação da Juliana. Tá aí, ela deixou o contato com todos, quem quiser aí desenvolver mais algum tipo de relacionamento. Então, Juliana, muito obrigado pela sua apresentação. Somos muito gratos ao que você nos trouxe. Eu que agradeço a oportunidade, bom curso para vocês, que realmente o prospecto está ótimo, está bem interessante. Maravilha, obrigado.